3B que pega um pouquinho mais. Então, vamos começar com ele. Então, eu já ativei a gravação, tá? Aí, então, o desenho do 3B é o mesmo que do 3A. Né? A diferença é que lá no 3A a gente tinha uma situação de equilíbrio estático. Então, a pergunta era qual o máximo valor de M2 para o qual esse cara permanece estático. E agora, a ideia é permitir que esse cara, né, desça o plano inclinado com uma determinada aceleração, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Legal. Esse exercício ele tem algumas peculiaridades e a gente já vai ver que é a seguinte, olha só. O que aconteceria... vamos fazer o exercício com os dados, tá? Depois eu comento as peculiaridades, acho que fica uma ordem melhor. Então vamos lá. Exercício 3B. A ideia aqui é deixar M2 subir, a rodana girar no sentido horário e M1 descer, tá? Quais são os dados do exercício? Ele diz que M1 é igual a 250 kg, que o ângulo de inclinação é de 30 graus e que o coeficiente de atrito estático é de 0,4. Ok? E aí, a partir disso, ele quer que esse objeto desça o plano inclinado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e a pergunta é, para que isso ocorra, qual é o valor da massa M2, tá? Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de exercício é identificar as forças que estão atuando no sistema. Então, vamos lá. Desse lado, a Terra puxa M2 para baixo, P2. O cabo puxa ele para cima, T2. M1 é puxado para baixo pela Terra, P1. Esse peso tem dois efeitos. Tende a arrastá-lo plano abaixo, componente P1x, e pressiona o bloco contra a superfície do plano, P1y, lembrando que P1y forma o mesmo ângulo θ com P1. Devido à pressão sobre a plataforma empurra o objeto para cima, força normal. Tendência do objeto é descer, logo a força de atrito se manifesta se opondo ao movimento, e devido ao objeto estar preso no cabo, temos aqui também tensão T1. Então, são as forças que atuam sobre cada um desses blocos, sobre cada uma dessas massas, tá? O que a gente vai fazer na sequência é aplicar a segunda lei de Newton aos dois objetos, ou seja, a força resultante que atua sobre cada uma dessas massas é igual ao produto da massa vezes a aceleração. E, como foi dito lá no enunciado que os cabos são inextensíveis, as tensões T1 e T2 têm módulos iguais a T. Então, considerando que esse objeto vai subir, a massa 2, o que nós podemos dizer sobre a massa 2? Tensão puxa ela para cima, peso puxa ela para baixo. Então, a resultante que atua sobre M2 é T menos P2. Quanto que isso é igual? Isso é igual a massa 2 vezes a aceleração de subida. No eixo vertical aqui da massa 1, o que nós temos? Que não ocorre nenhuma variação de velocidade.
Então, a força normal é igual a P1Y, que é M1G, cosseno do ângulo de inclinação. Essas duas forças se igualam. Já no eixo X, o objeto desce. Então, P1x, M1G, seno do ângulo, subtraído da tensão, subtraído da força normal, da força de atrito, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui as três equações, aplicações da lei de Newton para o bloco 1, para o bloco 2 e depois para o bloco 1. Lembrando que o nosso objetivo é obter o valor da massa M2 que aparece só na primeira equação, tá? Vamos substituir os valores que nós conhecemos nessas equações. Então, tensão não é conhecida. P2 é massa 2 vezes gravidade, igual a massa 2 desconhecida vezes a aceleração, que é igual a A. Com isso, então, nós temos que tensão é igual a 10 vezes M2 mais 2 vezes M2. Logo, a relação entre tensão e M2 é que tensão é 12 vezes o módulo de M2. Então, vou guardar esse resultado aqui. Tá? Segunda equação, força normal é igual a M1 é conhecida, 250 quilos. Gravidade 10, cosseno de 30 graus. Tá? Rodando a manivela disso aqui, a força normal vai ser igual a 2.500 cosseno de 30. Que significa aproximadamente 2.165 newtons, tá? Então, 2.165 newtons aproximadamente é o resultado da força normal. E aí, a gente vai agora substituir os valores conhecidos na terceira equação. Então, M1, 250, gravidade 10, seno de 30 graus. Menos a tensão, que a gente já viu que é 12 vezes a massa 2. Menos o coeficiente de atrito, 0,4, vezes a força normal, que é de 2.165 newtons, e tudo isso igual a M1, 250 vezes a aceleração 2. Então, o valor da tensão foi inserido aqui, e o valor da força normal foi inserido aqui. Tá? Legal. Com isso, nós vamos chegar ao resultado de que 2.500 vezes o seno de 30, que é igual a 1/2, menos 12 vezes M2, menos 0,4 vezes 2.165, é igual a 866. E do outro lado, nós temos ainda 2 vezes 250, que é igual a 500. Tá? Então, aqui vamos ter 1.250
menos 12 vezes M2, menos 866. Eu vou passar esse termo para o outro lado da igualdade e vou igual a 500, né? Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade e o 500 para cá. O que vai ficar é que 1.250 menos 866 menos 500 é igual a 12 vezes M2. E aí vem uma surpresa, né? Quando eu faço a conta, 1.250 menos 866 menos 500, eu chego no resultado de menos 116 igual a 12M2. E aí fica uma grande incógnita. Nossa, não existe massa negativa. O que está acontecendo? Por que eu tive uma massa negativa? Porque esse sistema é impossível, né? Esse sistema é impossível porque se eu tenho um coeficiente de atrito de 0,4, tá? Essa massa aqui, ela já vai descer com uma aceleração menor do que 2. Então, eu não tenho como frear mais isso aqui. Tá? Como é que nós poderíamos ter feito essa análise? Eu poderia ter feito o cálculo considerando o seguinte: qual seria a aceleração para massa zero? O que aconteceria se eu tivesse só esse bloco aqui? Vou fazer aqui embaixo. Na realidade, o erro acabou ocorrendo no enunciado do exercício, tá? Que leva a isso. Mas é importante para vocês analisarem o que ocorreu. Vamos pensar no seguinte: se eu cortasse essa conexão e esse bloco ficasse aqui parado, esse bloco ficasse aqui sem ter nenhuma ligação aqui com o cabo, o que iria acontecer? Vou fazer em azul. Iria acontecer o seguinte: não teria tensão T1, né? Então nós teríamos aqui que a força normal, isso permanece, né? Força normal igual a M1G cosseno de θ, essa equação. E essa equação também permanece, sendo que a tensão vai a zero, já que não tem lá conexão, né? Então, M1G, seno de θ, menos μ, força normal, igual a M1 vezes A. Tá? Substituindo os valores conhecidos, nós teríamos então que força normal é 250 vezes 10 vezes o cosseno de 30 graus, o que nos leva ao 2.165 newtons. Aqui embaixo a gente tem que 250 vezes 10 vezes o seno de 30 graus, que é 1/2, menos 0,4 vezes 2.165 é igual a 250 vezes A. E aí, vamos calcular o A. E aí vocês vão entender o resultado negativo que deu aqui, tá? O A, então, a aceleração de descida do bloco, ele é igual a 2.500 dividido por 2 dá 1.250, menos isso aqui dá 866, e isso tudo dividido por 250. Então, a aceleração de descida desse bloco, ela é de
Vamos lá, 1.250 menos 8,66 dividido por 250. Ela é uma aceleração de 1,54 metros por segundo ao quadrado. Então, qualquer massa que eu colocar aqui, ela vai reduzir essa aceleração e não aumentar. E eu pedi uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o exercício da forma como está fica insolúvel. O que é que eu fiz, tá, para tornar esse exercício factível? Né? Eu corrigi o enunciado, tá? Eu corrigi o enunciado reduzindo o coeficiente de atrito, era que estava errado nele, tá? Deixa eu salvar isso aqui. Só para a gente saber qual foi o motivo da correção. Tá? Então, exercício 3B com erro. E aí vamos fazer a correção. A correção vai ser aplicada. Ops, isso aqui não muda, claro, né? Vamos mudar a partir daqui, tá? Porque as forças são essas mesmo, não tem nenhum erro nessa delimitação das forças. O erro do enunciado está lá no coeficiente de atrito, que é metade, né? É 0, Professor, sim? mas daí se você mudar o coeficiente de atrito aí, muda também a estática lá, né? Sim, sim, a gente pode refazer o A também depois. Opa. Caramba. Quero apagar isso aqui. Ah, agora sim. Legal. Então, vamos fazer uma mudança aqui. Sai 0,4 de coeficiente de atrito e entra 0,2. Depois a gente faz a letra A também, tá? Para ver qual é a alteração que dá. Então, olha só. O restante continua tudo mesmo. Vamos lá, então. Tensão menos M2 vezes gravidade igual a M2 vezes aceleração. Logo, a tensão vai ser igual a 10m2 mais 2m2, e daí a gente tem que a tensão é igual a 12 vezes m2. Ok. Na segunda linha, na segunda equação, não vai ter alteração. Força normal igual a 250 vezes 10 vezes o cosseno de 30 graus. Isso vai nos dar uma força normal de aproximadamente 2.165 newtons. Ok? E aí vamos substituir tudo na última equação que vem aqui. Então, 250 vezes 10, vezes o seno de 30 graus, que é 1/2, menos a tensão, que é 12 vezes M2, menos 0,2 vezes o 2.165 newtons, tudo isso igual a 250 vezes 2. Observando que a tensão está aqui e a força normal aqui. Tá? Foram as duas substituições. Força normal aqui e a tensão aqui, o segundo termo da equação. Tá? Legal, desenvolvendo isso aqui, então, 250 vezes 10 dividido por 2, 1.250, menos 12 vezes M2, menos 0,2 vezes 2.165,
Isso vai ser igual a 433. E isso é igual a 500, lá 2 vezes 250, tá? Então, 1.250 menos 433 menos 500. Nossa, esse 500 nem eu reconheço que são 5. Menos 500. Isso é igual a 12m2. Logo, M2 é igual a 1.250 menos 933 sobre 12. E a massa M2 é aproximadamente, então, igual a 1.250 menos 933 dividido por 12, 26, aproximadamente 26,4 quilogramas, tá? Então tá aí o resultado do exercício 3B revisto, tá? A revisão que essa mudança no coeficiente de atrito traz ao 3A, também ela pode ser colocada aqui de uma maneira bem direta, tá? Qual é a diferença do 3B para o 3A? É que no 3A a aceleração é zero. Então, como é que ficaria? Primeira equação, nós temos se a aceleração é zero, que tensão é igual a P2, ou seja, a M2 vezes G. A força normal não muda, continua sendo M1G cosseno do ângulo θ. E aqui, como a aceleração é zero, a gente tem que... Deixa eu levantar isso aqui um pouco. Legal. A gente vai ter então que M1G, seno do ângulo θ, menos Mi, força normal, é igual a tensão. Então, substituindo as equações, os valores, T é igual a M2, que é a nossa incógnita, vezes 10. Força normal continua sendo 250 vezes 10 vezes o cosseno de 30 graus, que dá 265 newtons aproximadamente. E aí, substituindo tudo na última equação, 250 vezes 10 vezes seno de 30, menos coeficiente de atrito, força normal, e tudo isso é igual a 10 vezes M2, tá? Então, a massa M2, limite nesse caso, né? Vai ser M2 igual a 1.250 menos 0,2 vezes 265. Isso dá 433. Tudo isso dividido por 10, tá? Então, a massa M2, que mantém o bloco 1 parado, é igual a 1.250 menos 433, tudo isso dividido por 10, o que dá aí quase 82, né? 81,7 quilogramas, que é aproximadamente o dobro do que a gente obteve com 0,4, tá? Então tá aí como é que seria a alteração no A e no B do enunciado do exercício 3, tá? Deixa eu salvar isso aqui para vocês e depois eu já compartilho lá no nosso... Alguém tinha conseguido chegar nesse problema? Professor, eu cheguei a fazer, mas deu negativo. Aí eu parei naquele 116 lá, igual a Tá, 12 M2. tá, ok.
Vocês acertaram. Então, quem chegou nesse resultado acertou. A única questão aí era o valor do coeficiente, tá? Dê uma olhada com calma. Assim que eu puder passar para o exercício número 4, a gente segue viagem. Ô, professor, eu nem enviei pro senhor porque eu tava na dúvida de tá errado. O 4 meu também deu negativo também. O Tá. coeficiente do 4 também é 0,4 também. Sim, sim. Ô, professor, quem enviou, o senhor vai desconsiderar? Como é que vai fazer? Olha, essas atividades, como eu já disse a vocês, eu computo se entregou ou não entregou. Eu não computo se acertou ou errou, né? Entendi. Então aí tanto faz. Basta ter enviado que você vai ter os pontos da atividade, tá? Assim que eu puder prosseguir para o exercício número 4, eu ia falar prosseguir para o quarto, mas não é uma ideia muito boa, né? Falar assim, pega mal. Né? Podemos seguir para o quarto? Puta, pega mal a beça, né? Ainda mais em aula gravada, assim, não é uma boa ideia. Professor, Sim? a Ana Clara pediu para avisar que ela Ah, eu pode já, atestar já de sei, médico. já sei. Ela já me Ah, mandou, ela me mandou mensagem, já conversei com ela. então tá bom. Obrigado de qualquer maneira, mas ela Obrigada. tinha mandado uma mensagem pelo chat, já tinha trocado alguma. Ela À operou vista, a vista, isso, né? tá Deve bom. estar vendo tudo embaçado e deve estar parecendo a formiga atômica. Eles botam um óculos que é um negócio que fica enorme assim no olho. Ela devia mandar uma foto para a turma. Ela falou que não tá podendo com claridade, que tá incomodando Não, não muito. pode. Não pode. O olho fica muito sensível quando faz essa cirurgia. Minha esposa já fez. Então E tá bom. é pior, eu acho que é um pouco pior do que quando a gente fica com. Como é que chama? Esqueci o nome. Conjuntivite? Conjuntivite. É uma mistura de conjuntivite com quando você faz o exame e dilata a pupila. Você não aguenta a claridade e fica tudo coçando. É um terror. Então tá. Se ela conseguiu falar com você, então tá bom. Conseguiu, sim. Obrigado, Rosana. De nada. Podemos passar para a atividade número 4? Ou querem mais um tempinho para olhar aí para a solução? Professor, Sim? eu fiz elas todas, mas esqueci de mandar para o senhor de volta. Tá fechado já? O envio? Fechou 5 horas da tarde. Eu não estava em casa, estava trabalhando, esqueci de devolver. Ih, perdeu a nota. Deixa eu ver aqui. Voltar. Você consegue enviar hoje ainda? Consigo sim, professor. Ah, tá. Nossa, fechou 17 horas, tá?
Achei estranho, geralmente eu coloco até as 23h59, mas tava mesmo. Beleza, já está reaberto, tá? Bom, podemos ir para a quarta atividade. Alguém se opõe? Não? Então vamos lá. O exercício 4 tem a mesma figura do exercício 3. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Tá? A figura é a mesma, as forças são as mesmas, porém o sentido do movimento é outro. Tá? Então, o que vai mudar do exercício 3 para o exercício 4? Eu quero manter a figura intacta porque eu quero mostrar isso para vocês. Ok. Deixa eu só apagar isso aqui. Esse bloco. Mais um bloco para apagar. Ok. O que muda agora no exercício 4 é que ao invés do bloco descer a rampa, ele vai subir a rampa. Tá? Então, ao invés de nós termos aqui as setinhas apontando para lá, indicando que o movimento é de descida do bloco 1, ele é de subida do bloco 1, com uma rotação no sentido anti-horário da roldana e descida da massa M2. Então, o movimento é ao contrário. As forças vão continuar as mesmas? Sim, à exceção da força de atrito. Por quê? A força de atrito ela é sempre oposta ao movimento. Como o bloco vai ser arrastado para cima, a força de atrito agora vai virar e vai se opor a essa subida, tendo a mesma direção e sentido que P1x, tá? Então, as forças são as mesmas, mas o atrito é vira-casaca, ele é sempre do contra, tá? Pensem assim. Força de atrito ela está sempre em oposição ao movimento, é a característica dessa força. Tanto é que ela é sempre vista como uma perda de energia, uma perda de eficiência no sistema. Tá? O que mais o exercício nos diz? Ele nos diz que M1 agora é uma massa de 280 quilogramas. O coeficiente de atrito é o 0,4 e o ângulo θ continua sendo o de 30 graus. Tá? A massa é mais pesada e a aceleração é de metade da gravidade, 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, M1 sobe, M2 desce. As equações de movimento continuam sendo as equações de movimento da segunda lei de Newton, só que agora, atenção, mudou o sentido do movimento. Então, agora, sobre M2, P2 supera a tensão. Então, peso da Terra, puxando ela para baixo,
supera a tensão que puxa ela para cima, e isso vai ser igual a m2 vezes a aceleração. Do ponto de vista da massa 1, a gente continua sem ter movimento no eixo vertical, no eixo perpendicular ao plano, então a força normal ela é igual a P1y, ou seja, M1G, cosseno do ângulo θ. Essas duas forças têm que se igualar para que o objeto não tenha movimento aqui. E aqui, o que nós vamos ter é que P1x, ou seja, M1G, seno de θ, somado à força de atrito, fazer o contrário, que acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Tensão, que puxa o objeto para lá, freada por P1x, ou seja, M1G seno de θ, freada pela força de atrito, né, que são as duas forças que estão se opondo a esse movimento de subida. Isso tudo vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração do sistema. Tá? Então, P2 desce e M1 sobe. Tá. Legal. Vamos colocar os dados que a gente tem, então, nessas três equações e ver como que a gente consegue chegar no valor de M2. Tá? Então, P2 é M2, M2 é a nossa incógnita, vezes gravidade, menos tensão, que a gente não sabe quanto é, e isso é igual a M2 vezes a aceleração, que é 5. Tá? A partir daqui, nós temos que 10 vezes M2, vou passar esse termo para o outro lado da igualdade, menos 5 vezes M2, e a tensão para o outro lado fica positivo. Logo, tensão é igual a 10 menos 5, 5m2. Então está aqui o valor da tensão em função da massa. A segunda equação, força normal, ela é igual a M1, 280 kg, vezes a gravidade, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, a força normal que o plano exerce sobre o bloco, nesse caso, vai ser igual a 2.800 vezes o cosseno de 30 graus, que nos dá 2.000, aproximadamente 2.425 newtons, tá? Dá 2.424,9. Então, guardei também o resultado da força normal. E agora eu vou substituir os valores que eu tenho aqui na terceira equação. No lugar da tensão, 5m2. M1, 280. Gravidade, 10. Seno de 30, 1,5. Menos força de atrito, 0,4 vezes força normal, que é 2.425. Tudo isso igual a M1, 280 vezes a aceleração. Então, a força normal entrou aqui e a tensão aqui. Foram as duas substituições, tensão e a força normal que entra aqui no lugar da força de atrito, tá? Então agora nós temos uma equação e uma incógnita, né? O único valor desconhecido aí na equação é o M2, que é exatamente o que a gente quer encontrar. Então vamos calcular um pouquinho. 5 vezes M2 menos 2.800 dividido por 2 dá 1.400, menos 0,4 vezes 2.424 dá 970, e 280 vezes 5 dá 1.400, tá?
Então, passando esses dois termos negativos para o outro lado da igualdade, nós temos que 5m2 é igual a 1.400 mais 1.400 mais 970. Logo, M2 vai ser igual a 2.800 mais 970 dividido por 5, ou ainda M2 é aproximadamente igual a 2.800 mais 970 dividido por 5, que dá 754 quilogramas, é a massa necessária para subir a massa de 280 quilogramas com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida. Exercício 4, então. Feito. Podemos passar para o exercício 5. Pode, professor. Então vamos lá. O exercício 5 e o 6 são bem diferentes desses dois, né? Não tem rampa, não tem nada disso. Eles misturam aí cinemática com atrito, tá? Então aqui a gente tem um objeto com 2 kg, dimensão desprezível, que é abandonado a partir do repouso de 45 metros de altura, e ele cai em linha reta até chegar no solo 5 segundos após ser abandonado. Tá? E aí, qual é a intensidade média da força de atrito que atuou sobre o objeto? Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Exercício 5. Nós temos um prédio com 45 metros de altura. Lá do alto desse prédio, um objeto é abandonado. Esse objeto começa, né, o movimento com velocidade zero, está em repouso, e ele cai até chegar aqui embaixo, até atingir o solo, né? Ele parte de uma altura de 45 metros, ele chega aqui embaixo na altura 0 metros e leva 5 segundos para chegar até aqui embaixo. O que aconteceu nessa trajetória? O objeto foi puxado para baixo pela Terra, pelo peso dele, mas foi freado pela força de atrito. Então, a segunda lei de Newton para esse movimento nos diz o seguinte, ó, o peso do objeto menos a força de atrito, força resultante, é igual à massa do objeto vezes a aceleração dele. O peso do objeto, nós sabemos, 20 newtons. A massa, 2. Para calcular a aceleração, o que falta? Para calcular a força de atrito, o que falta? Ter a aceleração. Então, vou usar uma equação da cinemática para calcular a aceleração. Vou usar essa aqui, ó. Posição do objeto em qualquer instante é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, menos 1/2 da aceleração do objeto vezes tempo ao quadrado. Tá? Ok. Como é que eu vou aplicar isso aqui? Assim, quando o objeto chegar em 0,
ele que partiu lá de 45 metros de altura, com velocidade inicial 0, chegou na Terra em 5 segundos. Tá? Então, nós temos aqui que 0 é igual a 45 menos 25 dividido por 2 vezes a aceleração, ou ainda que 12,5A é igual a 45, logo a aceleração vai ser igual a 45 dividido por 12,5. A aceleração vai ser de 3,6 metros por segundo ao quadrado, apontando para baixo, né? A gente viu que a aceleração aqui foi de descida, tá? Então ela tem aí o mesmo sinal do peso do objeto, tá? E vamos substituir os valores aqui, então. Agora, o que nós já temos? Nós temos que o peso do objeto é de 20 newtons. A força de atrito é o que nós queremos saber. A massa do objeto é de 2 kg e a aceleração é de 3,6 metros por segundo ao quadrado. Então, 20 menos 2 vezes 3,6, que dá 7,2, é igual ao módulo da força de atrito. Logo, a FAT é igual a 20 menos 7,2, 20 menos 7,2 é igual a 12,8 newtons. Então, em média, a força de atrito, nesse caso, foi de 12,8 newtons ao longo de toda a trajetória. Então, por que esse objeto ele desceu gastando, né, tendo um tempo de queda maior do que ele teria, consideravelmente maior do que ele teria, se ele tivesse descido somente sob a ação da força gravitacional terrestre, tá? Pessoal, dúvidas nesse exercício? Tá todo mundo sabendo? Beleza. O exercício 6 é o oposto desse. Posso passar para o sexto? Positivo, professor. Vamos lá, então. Professor, espera só um pouquinho. Espero. Sem problema. Pronto. Obrigado, professor. Ok. Posso apagar, então? Quer dizer, na verdade, isso já está salvo, tá? Depois eu coloco lá para vocês. O exercício número 6 é o caso oposto, né? A gente tem agora que o objeto vai ser lançado para cima, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente recordar o enunciado dele. Então tá lá, um objeto com 100 gramas, ele é lançado para cima com velocidade de 50 e ele sobe até parar 3,5 segundos após o lançamento. Tá? E a ideia é mesmo calcular a força média de atrito que atuou sobre o objeto. Então, vamos imaginar a situação física. Está aqui a Terra, o objeto está aqui, ele leva uma pancadona, é lançado para cima com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo.
ele vai subir até zerar essa velocidade, né, até que ele atinja uma velocidade final de 0 metros por segundo. O que freou ele ao longo de toda essa trajetória? Bom, ele teve a terra puxando ele para baixo, peso, e também a força de atrito freando o movimento dele. Então agora, força de atrito e peso têm mesma direção e sentido, né? Elas se somaram, por isso o objeto chegou numa altura que é mais baixa e num tempo menor, né? Ele chegou aqui, o tempo dele de subida foi de 3,5 segundos, e a gente sabe que se não tivesse o atrito, com 50, ele demoraria 5 segundos até parar e chegaria numa altura maior. Mas eu nem entrei no mérito da altura. A gente pode fazer exercício pensando só em tempo, tá? Do mesmo jeito, né? Lembrando que o movimento é de subida, né? Quais são as forças que atuam sobre esse movimento? Peso e força de atrito, ambas somadas, são iguais a massa do objeto vezes a aceleração, que também aponta para baixo, tá? Então, aqui, o peso do objeto vai ser massa vezes gravidade, a gente tem o valor. Massa nós temos. Força de atrito é o que a gente quer calcular, não temos a aceleração. Então, de novo, para calcular a força de atrito, a gente precisa usar as equações da cinemática para calcular a aceleração desse movimento. Como que a gente vai fazer isso? Nesse caso tem um jeito bem direto, né? Que é pela equação de velocidade. Velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo, né? Aceleração oposta à velocidade. Então, nesse caso, ele chega à velocidade zero, partindo da velocidade 50 em 3,5 segundos. Tá? Então, 3,5 A é igual a 50, logo A é igual a 50 dividido por 3,5. Temos, então, uma aceleração de aproximadamente 14,3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ou seja, a aceleração da gravidade era só 10, né? E ele, devido ao atrito, ele teve mais 4,3 metros por segundo ao quadrado. E aí, pergunta de quanto foi a força de atrito? Vamos lá. A gente pode responder agora. Peso do objeto, 0,1 kg vezes 10 da gravidade, mais força de atrito, igual a massa, 0,1 vezes a aceleração, que foi de 14,3. Tá? Então, a força de atrito vai ser igual a 1,43, né, 0,1 vezes 14, menos 1, né, 0,1 vezes 10, que vai para lá mudando de sinal. Ou seja, a força de atrito foi igual a 0,43 newtons no movimento de subida. Tá? Beleza? Tudo fácil. Professor, quem calculou a aceleração aí por ΔV e ΔT também tá de boa, né? Porque chegou ao mesmo resultado. Ah, chega no mesmo resultado, é. Você teria... você fez assim, né? Você calculou a aceleração média, né? A aceleração foi igual à variação da velocidade, que nesse caso foi de 50 até 0, menos, então, dividido pelo tempo, 3,5, você chegou no mesmo resultado, de 14, direto também, tranquilo.
Lembrando que nesse caso, como a aceleração é constante, ela é igual à aceleração média, né? Tá? Então tá aí o exercício 6 resolvido. Já vou compartilhar essas lâminas com vocês. Pessoal, vamos conversar agora. Nós terminamos um blocão de matéria e eu acho que misturar dinâmica com trabalho e energia numa mesma prova não seria uma boa ideia. Então, eu acho que esse é um ponto em que fazer a P2 com leis de Newton em sistemas acelerados e forças de atrito é uma P2 de bom tamanho para vocês. Vocês estão de acordo ou preferem que a P2 tenha mais matéria? Não, está de acordo, professor. De acordo, professor. Então, o que é que nós podemos fazer em termos de calendário, tá? Posso apagar isso aqui já, né? Como vocês lembram, eu deixo a prova aberta vários dias, tá? Então, nossa próxima aula, deixa eu pegar o calendário aqui, vai ser no dia 20, ó, nós temos aula no 27 de maio, depois nós temos aula no dia 31 de maio, tá? E aí, eu não tinha me dado conta que nós temos um feriado no meio do caminho. No dia 3 de junho é um feriado. Então, a aula seguinte é dia 7 de junho, segunda-feira. Tá. Nós podemos abrir a prova na quinta-feira, 27. Tá? E aí eu deixo ela aberta até a segunda, dia 31, e aqui a gente faz a correção. Tá? Ou a gente faz uma revisão aqui, a segunda opção seria revisão e tirar dúvidas no dia 27. E aí eu deixo a prova aberta do dia 28 até 31. Vocês teriam um pouquinho menos tempo de prazo para fazer, porque eu preciso de tempo para corrigir essa prova. E aí a gente faz a correção aqui. Então, o que vocês preferem? Que eu abra a prova na quinta-feira, e aí vocês tenham a partir de quinta até 31 de maio para fazer a prova, ou que a gente faça uma aula de dúvidas no dia 27, eu abro a prova a partir do dia 28 e ela fique até o dia 31 para vocês fazerem. Para mim é absolutamente indiferente. Eu acho, a minha opinião, acho que a primeira opção aí é a melhor, viu? A gente já tá com a cabeça fresca aí, já na matéria aí. Já desenrola logo no dia 27 mesmo. E daí vocês têm um prazo a mais para fazer também, né? Tá? Pode ser, então, alguém se opõe a abrir a prova na quinta-feira, 27? Professor, a matéria da prova seria desse último exercício? Esses últimos exercícios, eles concentram, tem tudo, né? Porque nós temos primeiro a lei de Newton, né? Que nós vimos lá com sistemas em equilíbrio estático. Segunda lei de Newton. E força de atrito, né? Então, esses exercícios aí, eles têm toda a matéria da P2. Então, a única coisa que a gente não viu nesses exercícios foram aqueles que, tipo, 2 cabos... Opa, aqui eu fiz um desenho horroroso. 2 cabos segurando um bloco, que são até mais fáceis, né? Seria a única coisa que a gente não viu nesses exercícios de revisão.
Que é aquele caso, ângulos diferentes ou ângulos iguais, só, não muda muito, mas aí vocês que sabem se... Demorou, professor. Pode ser a primeira opção mesmo aí. Primeira opção? Eu também prefiro a primeira opção. Então tá legal. Então nós temos... Porque senão no dia 27, aí o senhor ah, tá, o senhor faria uma revisão, né? Na verdade não tira dúvida, só que vocês teriam um dia a menos depois para fazer a prova. Isso que eu não lembrava que tinha esse feriado do dia 3. A gente faz o seguinte, no dia 27, a aula começa às 18h30, né? Entre 18h30 e 19h, primeira meia hora, eu tiro dúvida, não abro a prova. Abro a prova a partir das 19h. Beleza? Tá? E aí, a partir das 19h, tanto no dia, na quinta, quanto na segunda-feira da outra semana, que ainda vai estar aberta, a prova vai fechar na segunda, à noite. Vocês podem tirar dúvidas sobre a interpretação das questões, tá? Maravilha. Tá bom? Aí vocês têm o final de semana mais a segunda-feira para fazer a prova e aí ela fecha na meia-noite de 31 para dia 1º, tá? Acho que fica bastante tempo para vocês fazerem a prova. E aí, hoje, o que a gente faz agora? A gente ainda tem quase 50 minutos de aula. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada se tem algum exercício dessa lista ou das outras que seria necessário repetir ou rever. Fiquem à vontade. Eu vou já fazer aqui, baixar a lista de presença de vocês, tá? E eu fico aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas aí. Deem uma olhada, a gente tem algumas listas de exercícios e vocês posso repetir qualquer um deles, não tem nenhum problema, tá? A gente pode ver qualquer uma delas, ou essa lista, ou a anterior, ou a outra ainda. Então fiquem aí à vontade, tá? Aquela lista de vetores, vetores lembrando que foi uma matéria que eu coloquei para que vocês conseguissem entender a parte de forças. Então foi dado, mas como é que vetores vai ser usado dentro da matéria de física? Eu não vou dar questão só sobre vetores, né? Não faz sentido, tá? Combinado? Então dê uma olhada, eu já vou parar essa gravação.